Vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos a todos e todas que nos acompanham pelas redes sociais, também quem nos acompanha pela TV Câmara Caxias, aos meus colegas vereadores. Não é uma brincadeira do vereador Caleb mesmo. Eu hoje venho comunicar que eu vou requerer uma licença pelo prazo de 30 dias por uma disposição da lei orgânica, não por uma vontade exclusiva minha. Eu sempre na minha vida tento honrar a integralidade dos compromissos que eu assumi alguns compromissos anteriormente ao exercício da Câmara, um compromisso de 10 dias que me impede de comparecer às sessões, e eu fiquei em um dilema entre faltar às sessões e me licenciar. Acredito que nós somos em 23, e em especial aqueles que votaram no meu partido, na nossa federação, não votaram para a gente ficar com uma cadeira a menos, né? Então, por isso eu optei, em vez de ficar só 10 dias fora, optei por me licenciar pelo prazo de 30 dias e venho aqui para promover um esclarecimento a todos os senhores e também uma declaração de líder da bancada. Um esclarecimento à população de Caxias. Primeiro, que o regramento previsto hoje impede que um vereador tome uma licença inferior a 30 dias. Então, essa é a primeira questão que me faz requerer uma licença de 30 dias. Nós não podemos sair de licença por 5 dias, não podemos sair de licença por 10 dias. A lei orgânica determina que uma licença mínima de um vereador dessa casa é uma licença de 30 dias. Então, por isso, a minha opção pelos 30 dias. A segunda questão que eu queria tratar efetivamente é que todos os momentos que eu estive no exercício da vereança até aqui foram momentos de uma dedicação muito intensa. Quem está fora, muitas vezes, da política não entende o quão complexo é para a pessoa que exerce o mandato de vereança. E quão complexo é para a família de quem exerce o mandato de vereança. Porque não sobra só para mim. Se sobrasse só para mim, estava tudo na santa paz, né? Sobra para todo mundo aqui, sobra para os familiares da gente. E eu assumi um compromisso com a minha família, e minha família, obviamente, estará sempre no compromisso primordial da minha vida. Então, eu vou honrar os compromissos da minha família. Sei que pode me causar prejuízo e entendo que eu não estou aqui exclusivamente para alegrar a integralidade das pessoas que me escutam, até porque eu sou um cara de posição muito firmes. Estou aqui para fazer o que eu acho justo, e o que eu acho justo nesse momento é requerer uma licença. Desde que eu assumi o meu mandato, eu tenho tentado ser muito propositivo, apresentado saídas alternativas e fiscalizado o município todos os dias. E assim permanecerei, porque o que me impede de exercer esse período de licença é não estar os 10 dias aqui, mas os demais 20 dias eu estarei em Caxias. Então, sigo ao lado da minha colega de bancada fiscalizando nas sextas-feiras as UBS, segundas-feiras as viagens de ônibus da nossa cidade, mas não estarei na companhia dos colegas do próximo período. Queria ressaltar que, uma parte, vereador, nesse período que nós estivemos aqui, a gente avançou quase como comunidade. A gente tem conseguido manter um diálogo significativo de respeito, então fico muito feliz de ser vereador dessa casa e conseguir construir junto com vocês alterações regimentais, alterações da lei orgânica, alteração da nossa cultura, que fazem com que as pessoas olhem para essa casa e uma parcela significativa se orgulhem. De imediato. Vereador Libardi, primeiramente, lhe parabenizar pela coerência, e o senhor já havia trazido em outro momento a sugestão de diminuirmos ali o prazo de licença. Agora nós temos uma comissão que discute a questão do regimento, portanto é algo que daqui a pouco a gente vai poder estar revendo, porque isso pode acontecer com o senhor e qualquer outro vereador também dessa casa. E como você bem disse, nós fomos eleitos, mas nós temos vereadores, inclusive suplentes, né? E para nossa felicidade, o vereador suplente da nossa federação é o vereador Renato Oliveira, que é um dos mais antigos dessa casa, tem muita experiência e vai poder estar com a gente aqui nos próximos dias. Portanto, para nós também é motivo de orgulho ter o Renato aqui e podermos estar fazendo esse trabalho em conjunto a ele. Mas lhe parabenizar e dizer que, não, de fato, é extremamente complexo, mas o senhor tem feito a diferença nessa casa e fico muito feliz também por ser sua colega de bancada. Portanto, lhe parabenizo pelo trabalho realizado até aqui, por toda a coerência, as construções e a preocupação que eu sei que o senhor tem com todo o trabalho e que leva realmente a sério, né, esse cargo que nos foi concedido pelo poder do voto. Obrigada, vereador. Eu que agradeço a gentileza da senhora. Vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Cláudio Libardi. Eu só quero lhe dar os parabéns pela sua atuação. Eu acho o seu trabalho de forma responsável, né? E pessoalmente também me identifico muito com a sua pessoa, com a sua postura.
E o senhor falando, vereador Cláudio, sobre o que as pessoas pensam de um parlamentar, de um vereador, e muitas vezes a gente ouvia só falar lá fora, né? Agora, estando aqui, eu ontem fui a Porto Alegre na Assembleia Legislativa, saí daqui 7 e pouquinho. E cheguei, era quase 11 horas da noite. Era para ter retornado às 6 da tarde, às 8 horas da noite eu saí do último gabinete lá. E a gente ouve o pessoal falar que político não faz nada, né? E vereador e deputado não faz nada, também vendo o trabalho, o esforço dos deputados lá na Assembleia Legislativa, o qual também eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos, independente de partido, né? Que me receberam muito bem. Então, quero acolhendo, né? Quero agradecer a casa aqui também por ter me oferecido essa oportunidade de estar lá representando e buscando recurso, né, para os nossos projetos. Seria isso. Muito obrigado, vereador. Obrigado pela gentileza. Então, para concluir, todos que nos acompanham, eu estarei de licença a partir de amanhã do meu mandato nessa Casa Legislativa, uma licença que é não remunerada, precisa ficar muito claro, não receberei nenhum real do erário por não estar trabalhando e retorno às minhas atividades daqui a 30 dias nessa Casa Legislativa. É isso. Peço uma parte, vereador. De imediato. Né, no primeiro momento, até tomei um susto, viu, quando falaram e o senhor está pedindo a licença, né? Mas, enfim, até porque o senhor é uma pessoa muito respeitosa com todos aqui nessa casa, uma pessoa inteligente, educada, de conduta que deve servir de exemplo a muitos dos nossos colegas, né? Então, eu fico feliz que são por 30 dias e também fico muito feliz que vem o vereador Renato, que é um camarada também que é na mesma linha de trabalho, né? Mas eu quero, então, que bom que fiquei mais tranquilo agora, porque sei que daqui a 30 dias o senhor está de volta para essa casa, né? Era isso, vereador, e bom descanso, não sei se é isso que vai fazer nesses dias, né? Mas que faça aí usando bem o seu tempo conjunto da sua família. Obrigado pela gentileza do senhor, tenho certeza que a minha posição e a posição da vereadora Andressa quanto o senhor também são de muita simpatia, de imediato. Vereador Libardi, meus cumprimentos a Vossa Senhoria. Família, de fato, é uma prioridade, né? Acho que é um belo exemplo da sua parte, uma vez em que pesa bastante esse fator. O senhor deixou isso bem claro desde a sua primeira manifestação. Eu diria, inclusive, que junto com o cérebro tem um coração bem envolvido aí, né? E presente, né? Chorão pra caramba. Já podia pedir música no Fantástico, né? Nesse primeiro semestre aí. Mas meus cumprimentos ao senhor pela decisão também, importante, né? E acho que em que pese toda a discordância que nós temos, inclusive ontem tivemos uma discussão aqui política, evidentemente, mas os parabéns e certamente sua esposa e sua família estão contentes pela sua decisão, especialmente sua esposa, dado o dia 12 de junho, né? Acho que deve ter alguma programação aí mais além. Quer presente melhor que esse, Caleb? Então, obrigado da gentileza. Tenho certeza que a minha posição quanto ao senhor também é de muita simpatia. Bom, vou tratar de outros temas, porque não só de despedidas, vivo homem, né? Sigo trabalhando até hoje. Estava vindo à Câmara de Vereadores hoje, encontrei o secretário de Saúde no meio do meu trajeto e ele me comunicou que estará descentralizando o atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de anemia. É algo positivo, porque nós debatemos nessa casa a necessidade dessa descentralização. Então, se a gente tem avanço quanto a isso, vereadora Daiane, tenho certeza que uma parcela é dos debates que nós fizemos, então a gente aguarda com ansiedade essa descentralização. E, por fim, presidente, queria fazer uma cobrança para o pessoal da minha terra. Morar num distrito é algo complexo, porque tu tem um distanciamento da maioria das situações, a senhora sabe. E, por isso, a legislação estadual exige que haja um cartório num distrito. E os cartórios da nossa cidade se encontram localizados no centro e nos distritos, menos em Galópolis, porque, obviamente, nós tivemos uma tragédia em Galópolis no último período. Mas os deputados estaduais precisam cobrar o imediato retorno do cartório de Galópolis a Galópolis. Porque, se a gente pensar, o objeto de ter um cartório em Galópolis não é exclusivamente para que garanta dinheiro ao tabelião. O objeto de um cartório é que garanta acesso do público a serviços cartoriais. Então, vou estar procurando, nesse meu período de afastamento aqui, o nosso diretor do fórum para exigir o retorno do cartório de Galópolis para Galópolis. Galópolis já hoje tem dificuldades em razão da reforma da UBS e se encontra sem um cartório para registro civil e também para reconhecimento de firma, transferência de veículo, que anteriormente era uma referência na cidade. E eu sei que é mais rentável tu transferir um cartório para o centro. Uma parte, vereador. Vou pedir uma declaração de líder. Segue em declaração de líder da bancada de PC do B, vereador Iago Morante.
quero fazer uma correção. Eu acabei de receber uma mensagem do vereador Iago. Segue em declaração de líder pela bancada do PCdoB, vereador Cláudio Libardi. O senhor sabe que eu não sei o que é mais complexo. O senhor me chamar de Iago Morandi, eu botar o Iago Morandi no PCdoB. O que tem mais? Mas, bom, então, de toda forma, nós precisamos ter esse cuidado especial com os cartórios e é uma cobrança que eu tenho recebido significativamente do pessoal de lá. De imediato, vereadora Sandra. Então, queria lhe cumprimentar, né? Dizer que sim, a gente vai sentir falta, mas aí vai ter aqui o vereador Renato, que também é uma pessoa muito querida, pela gente que a gente conhece há muito tempo. Referente aos distritos, ao interior, ou às localidades mais distantes. Em Forqueta, nós estamos com um problema gravíssimo, que os Correios estão saindo de lá. Então, a gente ficou sabendo no dia 2, que a agência do Correio ia fechar, não tem negociação, não tem nada que a gente possa fazer. A gente já tentou, já fez ofícios para tudo que é local, já tentou conversar com a questão dos Correios, a diretoria, mas não tem o que fazer. A agência do Correio vai sair. Então, como que fica para nós, que somos distantes do centro, aonde que a gente vai se reportar a fazer isso? A gente já teve em Forqueta muitas perdas. A agência do Banrisul, que foi embora, e agora a gente tem apenas um ponto, que é no bairro, no comércio. Caixa eletrônica. É um caixa eletrônico, um ponto, né? Mas toda aquela parte de bancária, hoje quem está suprindo é uma outra agência bancária e não mais o Banrisul. Então, a gente está vendo que tudo que é público está sumindo do interior, das periferias, né? Dos locais mais distantes. Então, realmente, isso também é uma outra questão a ser levantada e, por isso, te dou os parabéns. Obrigado pela gentileza. A senhora sabe qual é a concepção de Estado que eu tenho, conversamos ontem aqui, e eu entendo que o objetivo principal de haver serviço público é que preste serviço ao público. Então, bom, nós precisamos tratar dessa forma. Então, fica o meu agradecimento a todos e todas, meu até logo, estarei de volta em um breve período de tempo, agradecer ao vereador Lucas pela cedência, seguimos nosso trabalho e agradecer em especial a minha colega de bancada que sempre esteve ao nosso lado aí para fazer muita força para ajudar a melhorar essa cidade. Obrigado, Andressa. Obrigado a todos.